Bom, vamos lá então. Como eu já falei, eu vou apresentar para vocês o terceiro capítulo da minha tese de doutorado. Na verdade, não vai ser o capítulo inteiro, porque esse capítulo eu considerei outras coisas que na disciplina de biofísica elas não são tão relevantes, tá? Nesse capítulo eu queria saber como que em linhas gerais, tá? Depois eu vou explicar melhor, mas eu queria saber como que o estresse ele afetava a expressão de caracteres sexuais secundários em machos, tá? De uma espécie de passarinho. A seguir eu já vou explicar o que são caracteres sexuais secundários. Mas só para vocês saberem, eu trabalhei com diferentes caracteres, tá? Eu trabalhei com comportamento de vocalização, exibições de dança, interação entre indivíduos. Como isso não é tão relevante para a disciplina, eu não vou abordar essas outras características, tá? Eu vou dar uma ênfase para os meus resultados sobre coloração. Caso alguém tenha interesse em ler o capítulo, em ver tudo que eu fiz, vocês podem acessar através desse link aqui. Eu posso depois deixar o PDF dessa aula lá no Classroom, e aí vocês copiam esse link, tá? E aí podem olhar o trabalho completo. Pois bem, eu não tenho como começar a falar desse trabalho sem falar sobre reprodução. A reprodução, gente, vocês devem saber, vocês como futuros biólogos, devem saber que a reprodução ela é imprescindível para a manutenção das espécies. Vocês sabem por que a reprodução ela é tão importante para a manutenção das espécies? Alguém tem alguma ideia? Alguém faz sentido? Alguém tem alguma noção de por que é tão importante? Escrevam aí no chat para mim. Ninguém? O que aconteceria se os indivíduos não reproduzissem? Aí a espécie acabaria mesmo, né? Com o último indivíduo. A reprodução... Não ia ter a propagação dela. Exatamente. É através da reprodução que a gente vai ter novos indivíduos, né? A gente vai ter a formação de novos indivíduos. O que mais? No caso, a gente vai ter, quando a gente fala em reprodução por si só é um assunto muito, muito, muito amplo, tá? Por quê? Porque a gente pode ter reprodução do tipo assexuada, a gente pode ter reprodução do tipo sexuada. No caso da reprodução sexuada, a gente tem toda a recombinação genética que vai estar acontecendo. Isso vai possibilitar todo o fluxo gênico. Eu não sei se vocês já tiveram aula sobre isso, se vocês sabem o que é fluxo gênico ou não. Mas a gente vai ter, em linhas gerais, o que vocês precisam saber agora. Quando a gente tem a reprodução sexuada, a gente vai ter recombinação dos genes. Então, a gente vai ter os genes do pai, os genes da mãe. Esses genes vão ser passados para os filhos, tá? Isso é muito, muito, muito importante, porque é isso que permite que a gente tenha uma diversidade tão grande de organismos, de espécies, hoje em dia, né? Nosso planeta. Bom, falei que a gente tem vários tipos de reprodução. Nessa apresentação, eu vou dar uma ênfase na reprodução sexuada de animais, tá? Eu não vou entrar na reprodução sexuada não vou entrar no mérito da reprodução sexuada entre plantas ou na reprodução sexuada, tá? Porque não era o meu objetivo do estudo. Vocês sabem como que os animais sexuados escolhem os parceiros reprodutivos? Vocês têm alguma ideia? Vamos pensar que eu tenho um monte de joaninha aqui, como eu tenho nesse slide. Eu tenho um monte de joaninha. Como que uma joaninha vai escolher um parceiro reprodutivo? Ou vamos sair da joaninha e vamos pensar em vocês. Vocês vão para uma festa. Vamos fazer de conta que a gente não está na pandemia. Vamos fazer de conta que a gente está lá em 2019. E aí vocês... alunos do 2019, vocês deviam estar no primeiro semestre, né? Ou quem ainda não estava, vamos fazer de conta que vocês estavam lá no primeiro semestre, vocês começaram a ir para a festa da faculdade, vocês estão procurando um parceiro reprodutivo, uma parceira reprodutiva.
Como que você faz para escolher um parceiro reprodutivo? Se você é um humano, se você é uma joaninha, se você é um lagarto, se você é um passarinho, como que faz para escolher? Pela aparência? É uma resposta. Alguém mais? Ninguém sabe como escolher um parceiro reprodutivo? Ó, já que vocês teoricamente não sabem ou não querem falar, eu vou apresentar a resposta para vocês. O que é que acontece? Eu coloquei aqui os animais, mas isso vale para o humano também, tá? Os organismos em geral, os organismos sexuados, eles podem usar diferentes estratégias para poder escolher o parceiro reprodutivo, para poder escolher com quem que eles vão reproduzir. Existem muitas estratégias, tá? Uma das estratégias que podem ser usadas é justamente através da avaliação da aparência. Você olha a aparência do organismo, tá? No caso, os pesquisadores, nós pesquisadores tendemos a usar mais a expressão caracteres sexuais secundários. O que são esses caracteres sexuais secundários? Existe caractere sexual primário? Vocês sabem? Se tem o secundário, qual é o primário? Ninguém faz ideia de quais são os caracteres sexuais primários e secundários? Vocês já estudaram isso em alguma disciplina? Bora lá, biólogos. Os caracteres sexuais primários, gente, são as genitais propriamente ditas, tá? Só que o que acontece? A maioria das espécies, na maioria dos organismos, não é possível avaliar o genital propriamente dito do parceiro, né? O que acontece? Na maioria das espécies, são avaliados os caracteres sexuais secundários. Eles não são usados propriamente para reprodução, mas eles poderiam ser um indicativo da qualidade do parceiro. Então, você pode usar a aparência, analisar, por exemplo, a coloração, tá? A coloração pode ser um exemplo de caractere sexual secundário. Você está olhando a cor daquele indivíduo, se você é se você é um pássaro, por exemplo. Eu vou olhar a cor dele. Gostei da cor desse animal. Ele tem uma cor bonita. Mas antes de entrar em animal, vamos pensar um pouco em humano. Depois eu faço uma... Você pode olhar para uma pessoa e pensar, por exemplo, nossa, que cabelo bonito. Ou tem gente que gosta de olhar os dentes, né? Nossa, olha que dente bonito. Essa pessoa tem os dentes bem cuidados. Aí acontece muito de serem feitas inferências a partir desses caracteres, tá? Em muitas espécies, em muitos organismos, a gente pode inferir, se essa pessoa tem essa boa aparência, quer dizer que essa pessoa é saudável. Isso faz sentido para vocês ou não? Olhar a aparência e fazer inferências sobre a qualidade, sobre a saúde do parceiro reprodutivo? Isso faz sentido ou não? Faz sim. Ó, vamos pensar na festa que eu tinha falado para vocês. Vocês foram para uma festa, né? Vocês lá, calouros, querendo ir para a festa lá sei lá onde que vocês faziam festa antes, mas vocês foram para uma boate lá. Aí vocês se interessaram tinha duas pessoas lá que de longe pareciam interessantes. Quando vocês se aproximaram dessa pessoa, a pessoa sorriu. Uma pessoa tinha todos os dentes bem branquinhos, assim, bonito o dente. E outra pessoa, quando foi sorrir, vocês viram que elas não tinham os dentes da frente. Não tinham dentes. Quem que vocês vão achar que tem uma melhor qualidade, digamos assim? A pessoa com dentes, é claro. Ou vamos pensar assim, vocês estão nessa mesma festa e aí de longe vocês se interessaram por outras duas pessoas. Vocês estão em muita dúvida em quem que vocês vão escolher. Tem uma pessoa que está com independente do tom de pele dela, ela está com um tom de pele, está com uma, digamos assim, cor
normal. E a outra pessoa tá com uma cor pálida, tá com uma cor opaca, assim, tá com uma cor muito estranha. Quem que vocês vão preferir? A pessoa que parece que tá com uma cor saudável ou uma pessoa que tá com uma cor meio apática, meio estranha? Eu vou ser mais extrema. Vocês viram a pessoa de costa e vocês se interessaram. Quando a pessoa virou de frente, uma tinha leishmaniose na testa e a outra não tinha. Quem que vocês vão preferir? Alguém ia preferir a pessoa com leishmaniose na testa? O Eric tá dizendo sem leishmania. O que acontece, gente? Tudo isso que eu tô falando para vocês pode funcionar como caracteres sexuais secundários que são usados para poder escolher o parceiro reprodutivo, tá? Esses caracteres, muitas vezes, eles podem sinalizar qual é a qualidade do parceiro. Dá para fazer inferências, tipo, será que esse animal ele é saudável ou não? Então, assim, eu fiquei dando exemplo de humanos para tentar atrair vocês mais para a aula, tentar atrair vocês para a conversa. No mundo animal, no mundo humano, né, você avalia, pode escolher o seu parceiro com base na aparência, mas no caso dos animais, você também pode escolher um parceiro reprodutivo, com base nos caracteres sexuais secundários, com base na aparência, tá? A gente tem muitos caracteres sexuais secundários que são usados pelos animais. A gente pode ter canto, a gente pode ter, sei lá, alguns animais dando presente. E a gente pode ter a coloração. Coloração que foi o tema da nossa aula passada de biofísica. A coloração, gente, ela é um indicador da qualidade de um indivíduo. Então, muitos indivíduos, eles vão avaliar como que é a coloração daquele indivíduo. Será que esse indivíduo ele é brilhoso? Será que esse indivíduo ele é conspícuo o suficiente? Ou será que ele está com uma cor mais apagadinha, está com uma cor mais desbotada? A coloração ela é usada como um caractere sexual secundário em diferentes organismos, tá? Lembrando que não só em animais vertebrados, como aves, mamíferos, répteis, peixes, como também pode ser usado como um caractere sexual secundário no caso de invertebrados. Vocês já viram essa aranha aqui? Vocês conhecem essa aranha? Não. É a aranha pavão. Vocês estão vendo como ela é colorida? Olha esse abdômen dela, quantas cores tem. É formado, inclusive, desenhinhos, né? Só a título de curiosidade, gente, isso aqui é uma coloração estrutural, olha. Olha, esse azul aqui é um azul iridescente, é uma coloração de origem estrutural. Tá? Em geral, quando você tem uma cor muito iridescente, você vai ver, por exemplo, o tom azul, quando ele é mais iridescente, mesmo o verde, quando ele é mais iridescente, a gente geralmente tem uma coloração estrutural associada, tá? Essa iridescência, ela é formada por meio do fenômeno da refração da luz. A luz vai bater naquela estrutura, nas nanoestruturas das escamas, das penas, enfim, dependendo do tipo de estrutura, né, que a luz estiver refletindo, ela vai bater e quando a gente tem a refração, o que é observado é esse brilho, tá? Em linhas bem gerais é isso. Bom, já falei que a cor é um caractere sexual secundário. Na nossa aula passada de biofísica, a gente viu que quando a gente está trabalhando com a cor, a gente pode mensurar diferentes parâmetros colorimétricos, tá? Há diferentes características da cor que podem ser mensurados. Então, eu falei da matiz, a matiz ou o tom, a matiz é a cor propriamente dita, é o tom propriamente dito. Então, lembra que a gente pode ter o verde, o vermelho, o amarelo, o roxo. Enfim, a gente vai ter a matiz. A matiz é a cor propriamente dita. Em geral, gente, quando você está trabalhando com indivíduos muito aparentados ou indivíduos que estão no mesmo local, a gente não tem uma variação tão grande na matiz. A matiz, ela tende a ser mais ou menos a mesma, tá? Você vai ter uma variação na matiz entre espécies de animais se você faz uma comparação numa escala maior. Por exemplo, se você compara a matiz de um passarinho
em Roraima, possivelmente a matiz vai ser diferente de um passarinho que está no Amazonas, que por sua vez vai ter uma matiz diferente de um passarinho que está em Rondônia, que vai ser diferente da matiz do passarinho que está lá no Pará. Geralmente, quando a gente vai trabalhar com animais, a gente só vai considerar a matiz, a gente só vai fazer comparação de matiz quando a gente está trabalhando numa escala maior. Eu já tinha falado isso para vocês, né? Eu estou só revisando esse conceito. O que mais que a gente pode medir da cor? A gente pode medir o brilho, né? O brilho nada mais é do que a quantidade de branco ou de preto que a gente vai ter numa dada cor. E uma outra característica que a gente pode medir da cor é a saturação. A saturação, gente, ela está associada à pureza da cor, o quão pura essa cor é. Então, deixa eu pegar o pincel. Só mudar a cor, porque se eu deixar o vermelho aqui, vocês não vão conseguir enxergar. Quanto maior a saturação, maior vai ser a pureza dessa cor. Então, você vai ter um vermelho propriamente dito, tá? Você vai ter um azul propriamente dito. Já quando você tem uma saturação baixa, uma menor saturação, quer dizer que a tua cor ela é menos pura, tá? Essa cor ela é mais misturada. Dependendo do lugar que você vai ler, que você vai pesquisar, eles vão falar que tem mais cinza misturado ou outros tons misturados, tá? É uma cor menos pura. E o que que acontece? A saturação, gente, ela tá muito associada com a conspicuidade. Você sabe o que que é conspicuidade? Não, professora. A conspicuidade, ela pode ser um sinônimo, digamos assim, para o quão atrativo é, o quanto chama atenção, tá? Vamos pensar que naquela festa que vocês foram, que eu dei o exemplo lá no começo, estava todo mundo de preto. Todo mundo homogêneo de preto, e chega alguém com uma roupa verde-limão. Essa pessoa vai estar muito conspícua, essa pessoa vai estar muito chamativa. Isso é conspicuidade. Em geral, quanto mais saturada a cor, quanto mais pura a cor é, mais chamativa ela é, mais conspícua ela é. Então, vamos pensar. O que é mais chamativo? Uma cor, um vermelho puro, um vermelho sangue, ou um vermelho mais desbotado? O que chama mais a atenção de vocês? O vermelho, não? O vermelho puro, porque ele é mais conspícuo, ele é mais atrativo, ele é mais saturado. Em geral, quando a gente está falando de animais na natureza, isso acontece também, tá? Quando você vai medir a saturação de um indivíduo, em geral, aqueles indivíduos que são mais chamativos, que chamam mais atenção, que são mais atrativos, eles têm uma coloração mais saturada, a cor deles é considerada mais pura, digamos assim. Dúvidas até esse momento? Ou não? Se vocês não têm dúvida, eu vou seguir. Pois bem, agora que vocês já sabem que a coloração é uma característica sexual secundária usada para reprodução, vocês já sabem quais são alguns dos componentes da coloração, a gente precisa saber também que existem vários fatores que podem afetar a coloração. Dependendo se a coloração é pigmentar ou estrutural, o assunto que a gente viu na aula passada, a dieta pode influenciar, o local onde o animal está, onde o organismo está, vai influenciar. Se o indivíduo está doente ou não, isso pode influenciar a coloração. E um fator que também pode afetar a coloração é o estresse. Vocês sabiam que os animais também podem ficar estressados? Você sabe o que é estresse? O que é estresse? O estresse é uma coisa boa ou ruim? Por que o estresse evoluiu? São várias perguntas, alguém me responda aí. Aqui no chat eu só estou vendo sim, sim, não, não. Uma mudança de comportamento? Pode ser.
A título de curiosidade, o estresse, gente, ele evoluiu como uma coisa boa. Por quê? Porque o estresse, gente, nada mais é do que uma resposta que o organismo ele vai ter mediante situações de perigo, situações que podem colocar um indivíduo em risco. Então, por exemplo, quando um indivíduo ele tá lá, vamos pensar num passarinho. O passarinho tá sentado de boa no galho dele, lá só cantando, bem relax. E de repente vem um gavião para predar esse passarinho. O que acontece? Assim que o gavião se aproxima, o que vai acontecer? O hipotálamo desse passarinho vai ser ativado. Esse hipotálamo ele vai induzir a produção de um hormônio, tá, do estresse, que vocês vão ver que dependendo da espécie vai variar. Quando esse hormônio ele é liberado na corrente sanguínea, ele vai fazer com que o indivíduo tenha uma resposta imediata àquela ação que está ameaçando ele. Por exemplo, o gavião começa a se aproximar, imediatamente é liberado um jato de hormônio do estresse. Esse hormônio vai permitir que ele fuja, tá? Ou no caso de algum bicho estar vindo brigar com ele, ele vai brigar de volta. Então, isso é o hormônio do estresse, tá? É um hormônio que permite uma reação. O indivíduo ele não vai ficar parado, por exemplo, está se aproximando do predador, ele não vai ficar paradinho, ele vai fugir. Ele vai fugir por quê? Porque o organismo dele está liberando na corrente sanguínea um hormônio que vai permitir que ele reaja. O que acontece? O problema do estresse, gente, é que o estresse, quando ele é liberado na corrente sanguínea, o que acontece? Toda a atenção, toda a energia que um organismo tem, ele vai passar vai ser usado, toda a energia que ele tem, enfim, tudo vai ser dedicado a poder combater aquela ação estressante. Então, o indivíduo vai parar de investir energia, por exemplo, na coloração, porque quando você está sendo ameaçado, o que é mais importante? É mais importante você investir sua energia no seu caractere sexual secundário ou na tentativa de você sobreviver? O que é mais importante? É sobreviver, né? Então, acaba que no estresse, ele acaba tendo consequências sobre os caracteres sexuais secundários, porque quando você tem uma situação estressante, toda a energia vai ser usada para quê? O meu cachorro resolveu latir agora, quietinho. Toda a energia vai ser usada para quê? Vai ser usada para tentar sobreviver, para tentar se defender do predador, para tentar lutar com o indivíduo que está tentando lutar com ele, tá? Então é por isso que os caracteres sexuais secundários podem acabar sendo prejudicados. Quando a gente tem, a gente pode ter diferentes níveis de estresse, tá? Isso vale para humano e vale para animal também. Quando a gente tem um pico de estresse, por exemplo, quando um predador se aproxima e depois o predador já vai embora, a gente fala que a gente passou por uma situação de estresse agudo, ou aquele animal passou por uma situação de estresse agudo. Por quê? Você teve um pico de liberação de hormônio, mas depois o seu nível de estresse voltou ao nível basal, que a gente chama base, né? E tá tudo normal de novo. O problema é que em muitos organismos, esses organismos eles estão sob constante ameaça, isso em especial na natureza, tá? Quando um passarinho está na natureza, ele está mediante a muitos perigos. Então, ele está constantemente podendo ser predado, ele está constantemente sendo atacado, ele está constantemente lutando com outros indivíduos da espécie dele. Pode estar, né, constantemente lutando com indivíduos da espécie dele. Quando você tem situações que colocam o indivíduo em risco constantemente, ou que fazem com que ele saia da zona de conforto dele com muita frequência, a gente fala que a gente já não está mais lidando com estresse agudo, a gente já está lidando com o que a gente chama de estresse crônico. Então, no estresse agudo, vamos pensar aqui que aqui é o nível basal de estresse dele, você tem um pico e depois o nível de estresse baixa de novo. Isso é o estresse agudo. Agora, quando você tem uma situação constante de estresse, o que acontece? O nível de estresse não baixa nunca mais, né? Ele vai ficar alto. A gente vai ter um nível crônico. Vocês estão vendo que aqui
a minha curvinha subiu e não desceu de volta, né? Quando a gente tem esse nível crônico de estresse, o que pode acontecer? Esse indivíduo ele vai estar constantemente lutando pela sobrevivência dele e não vai investir mais em caracteres sexuais secundários. Entendido essa parte? Eu devia ter botado mais esqueminhas, eu achei que eu ia explicar mais rápido essa parte para vocês, mas tudo bem. Só para vocês saberem, qual é o nosso hormônio do estresse, gente? Qual é o hormônio que media o estresse humano? Você sabe? A Mariana está dizendo aqui que é o cortisol, exatamente. No caso de mamíferos e peixes, gente, o hormônio que vai mediar o estresse é o cortisol. Já no caso de anfíbios, aves e répteis, a gente não vai ter o cortisol como principal mediador do estresse, tá? No caso de anfíbios, aves e répteis, a gente vai ter um hormônio chamado de corticosterona, tá? Então, quando a gente tem altos níveis de corticosterona na corrente sanguínea, o que isso significa? Isso significa que aquele indivíduo possivelmente está muito estressado. Se esse nível de corticosterona na corrente sanguínea permanece constantemente alto, o que vai acontecer? A gente vai ter um estresse crônico. Pois bem, partindo de toda essa premissa, partindo de tudo isso que eu falei para vocês, o que eu resolvi fazer? Considerando todas essas premissas, eu resolvi investigar se a gente teria uma associação, gente, entre o nível de corticosterona e a coloração do irapuru de coro azul, esse passarinho aqui, ó. Então eu queria saber, será que o estresse ele afeta a coloração desse passarinho? A minha hipótese para minha pergunta era que, de fato, o estresse ele influenciaria a coloração dos passarinhos, tá? Considerando tudo que eu expliquei para vocês até agora, eu acho que sim. Eu acho que os indivíduos eles iriam dar uma preferência a investir em sobrevivência. Eles iriam priorizar a sobrevivência ao invés de priorizar o investimento em coloração. Qual era a minha predição nesse caso? Minha predição era que a coloração dos machos, que os machos com maiores níveis de corticosterona, ou seja, os machos mais estressados, eles teriam uma coloração menos saturada, ou seja, uma coloração menos conspícua. Quanto mais estressado fosse o macho, menos conspícuo ele seria, menos chamativo ele seria. Por que eu usei esse passarinho para poder responder a minha pergunta? Esse passarinho, gente, para quem não conhece, ele chama Leptotrix coronata. O nome popular dele é o irapuru de chapéu azul. Eu acho que vocês devem imaginar por que ele é chamado de chapéu azul, por causa desse topetinho que ele tem. Esse passarinho ele é muito abundante, tá? Ele ocorre em toda a Amazônia. Ele não ocorre em Boa Vista, mas ele ocorre, por exemplo, no Tepequém, no Iramutã. Onde mais que ele ocorre? É no Iramutã, Tepequém é Majari. Ele é um passarinho bem pequenininho, tá? E o que acontece? Esses passarinhos, gente, eles vivem em grupo. Só que no caso desses passarinhos aqui, não são todos os machos. Os machos, tá? Eles vão fazer dancinhas, eles vão cantar para tentar atrair uma fêmea para reprodução. Então, durante a estação reprodutiva, vários machos eles vão se juntar, eles vão se agrupar e vão começar a tentar atrair uma fêmea para a cópula. O que acontece? Esses agrupamentos, gente, podem ter 5, 6, 7 machos pretinhos desses, tentando atrair a fêmea. Só que o que acontece? As fêmeas, em geral, elas tendem a escolher o mesmo passarinho para reproduzir. Então, se você tem 7 passarinhos no grupo, geralmente um vai reproduzir e os outros 6 vão ficar olhando. Então, só alguns reproduzem. Os outros vão tentar, mas não vão conseguir reproduzir. Eu queria saber, nesse caso, como a gente está tendo o que a gente chama de forte pressão de seleção sexual, como a gente tem uma variação entre os indivíduos, tá? Eu queria saber o que aqueles indivíduos que estavam reproduzindo tinham de tão especial. Será que eles eram mais conspícuos? Será que esses passarinhos eles tinham uma coloração mais colorida? Será que os que eram mais coloridos, será que os que eram mais conspícuos, eles eram menos estressados? Será que o estresse tinha alguma coisa a ver com essa preferência?
com essa escolha da fêmea ou não? Será que o estresse ia afetar a coloração desse macho ou não? Eu até estou falando mais coisa do que eu botei na minha pergunta, né? Lembrando que isso que eu estou apresentando para vocês é só uma parte do meu projeto, tá? O meu projeto era maior e envolvia outras coisas, tá? Então, lembrando, esses passarinhos vivem em grupos, somente alguns desses passarinhos vão reproduzir. Será que tem variação na coloração desses machos? Será que a conspicuidade deles vai mudar? Será que alguns vão ter esse topetinho azul aqui mais saturado que outros? Será que o que vai ter o topetinho mais saturado vai ser menos estressado? Ou será que vai ser mais estressado? Então, por isso que eu resolvi estudar essa espécie, tá? Como que eu fiz para poder realizar esse estudo? Eu fui lá para o Amazonas. Então, aqui a gente tem, ó, na letra A, o Amazonas. Aqui, esse pontinho representa o local que eu fui, tá? Esse pontinho aqui. Esse local que eu fui, gente, ele tá cerca de 100 quilômetros de Manaus. Deixa eu mudar meu... Aqui, ó. Aqui tá Manaus. Aí eu fui ao sul, tá? Eu desci 100 quilômetros para uma BR que tem lá. E até que eu cheguei nesse local que eu fui estudar, tá? Nesse local, gente, a gente amplia para cá, ó. Nesse local, eu procurei pontos onde eu tinha agrupamento de passarinho. Então, cada pontinho preto aqui, ó, na figura C, representa um agrupamento de passarinho. Então, aqui eu tinha 3 passarinhos agrupados, aqui eu tinha 5 passarinhos, aqui eu tinha... Enfim, cada pontinho eu tinha um agrupamento com um número específico de passarinhos, tá? E eu queria ver como que era a coloração daqueles indivíduos. Será que tinha variação na saturação da coloração daqueles passarinhos? Será que eles eram mais saturados em um ponto? Será que eles tinham coloração menos saturada em outro? Para poder fazer esse estudo, o que eu precisava fazer? Eu precisava coletar, então, cada passarinho que eu tinha nessa área, para poder comparar a coloração deles. Para isso, gente, eu usei redes de neblina. Para quem não conhece, gente, rede de neblina é um material que a gente usa para poder capturar passarinhos. O que acontece? Para a rede de neblina, você vai ter... procurar locais que você tem árvore. E o que vai acontecer? Você vai espichar uma rede mesmo. Parece uma rede de pesca, mas é uma rede específica para passarinho, tá? Essas redes podem ter 12 metros de comprimento, 15 metros de comprimento, por 2,5 de altura. Então, você espicha essa rede de neblina e nessas redes de neblina a gente tem tipo uns bolsos, sabe? Que aí quando o passarinho ele tá voando, ele cai nesse bolsão. Aqui tem um bolsão, ó, onde os passarinhos caem. É a mesma rede que é usada para morcego, tá, gente? É o mesmo método para pegar passarinho e morcego. Você usa essas redes de neblina. Quando o passarinho caía na rede, a gente tirava ele da rede, né? E fazia o quê? A gente ia fazer primeiro uma marcação desses passarinhos. Como que era a marcação desses passarinhos? Em cada passarinho desse, gente, o que a gente fazia? Em cada passarinho desse, o que a gente fazia? Em cada passarinho, a gente colocava um anel, tá? Então, eu pegava o passarinho aqui, ó, tá vendo? O passarinho tá na minha mão. Aí, eu colocava um anelzinho no passarinho, tá? Eu colocava anéis coloridos nele e um outro anel metálico. O anel metálico tinha um código e o colorido era só para eu conseguir diferenciar os passarinhos, né? Pra poder diferenciar um passarinho do outro. Depois, o que eu fazia com o passarinho ainda em mão? Eu coletava, gente, pena de 8 partes do corpo desse passarinho. Então, eu coletava penas da coroa, do dorso, o uropígio. O uropígio é a região que fica bem na parte de baixo das costas dos passarinhos, tá? O que mais? As penas da retriz, as penas primárias, penas do ventre deles, da barriguinha, pena do peito e das coberteiras. Eu coletava essas penas e colocava no envelope de papel. Chegando no laboratório, eu, com o espectrofotômetro, eu media as medidas colorimétricas de cada uma dessas manchas, tá? Sempre que eu falar agora em mancha, é cada uma dessas partes, tá? Coroa, eu fazia um grupinho de penas, tá? Eu falava que eu tinha uma mancha, mas quer dizer que
é um conjunto de penas, tá, da coroa. Eu tinha mancha do dorso, eu tinha mancha do oropígio, mancha de primárias, tá? É um grupinho de penas, tá? Eu pegava essas manchas e eu media com um espectrofotômetro. Como que você faz para medir a coloração, as características colorimétricas com um espectrofotômetro? Você tem que ir para um laboratório, para um local de uma iluminação constante, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar aquela pena numa superfície e vai usar o seu espectrofotômetro. O seu espectrofotômetro, tá? Ele é conectado com cabo de fibra ótica. Vou fazer de conta que esse fiozinho azul aqui é um cabo de fibra ótica. E esse cabo de fibra ótica, ele vai ler as características colorimétricas daquela mancha, tá? Daquele conjunto de penas. Então, ele vai medir, por exemplo, a matiz, o brilho, a saturação, tá? Esse cabo de fibra ótica vai passar pelo espectrofotômetro e vai mandar todas essas medições para o computador. No computador, gente, essas informações, elas são recebidas por um programa chamado SpectraSuite, tá? Para cada mancha que você vai medir, para cada agrupamento de penas que você mede, tá? Para a mancha da coroa, para a mancha do oropídio, para a mancha da Haemägi, vai ser gerado um gráfico assim, ó. O que é esse gráfico? No eixo X, a gente tem o comprimento de onda. Lembra que na aula passada a gente falou sobre os comprimentos de onda? O espectro de onda de luz visível, no caso, vai de 400 nanômetros até 700, 750 nanômetros, tá? No eixo Y, a gente tem a reflectância, é a quantidade de luz que está sendo refletida, tá? Então, quando a gente tinha a geração desses gráficos aqui para cada mancha, aí a gente podia inferir, por exemplo, qual era a matiz. Nessa mancha aqui que foi medida, possivelmente essa mancha, ela era de coloração azulada. Por quê? Porque o pico da matiz está aqui, ó. Vocês estão vendo que o ponto mais alto é esse aqui? Então, possivelmente, a minha matiz era um azul, tá? O que mais que eu media com base nisso? Eu media o brilho e eu media a saturação, qual era a pureza daquela cor, tá? Tudo isso eu media no programa chamado SpectraSuite, tá? Esse programa, ele é legal que ele te dá essas informações numa tabelinha, tá? Que aí depois é mais fácil para você triar. Então, você vai medir com o espectrofotômetro, seu espectrofotômetro está ligado no seu computador. Enquanto você está medindo, o SpectraSuite tem que estar aberto, e aí para cada mancha é gerado um gráfico assim, tá? Onde no eixo X você vai ter o comprimento de onda, no eixo Y você tem a reflectância. Não lembra direito de como que mede a reflectância? Volta lá na aula passada e revisa, tá? Beleza. Dúvidas sobre como eu media a coloração? Como que a gente... Não, professora. Só uma curiosidade. Sim. A senhora coletava as penas, fazia a medição e depois era depositada essas penas em algum local? Então. Um repositório? Essa tua pergunta só me fez lembrar de um detalhe que eu não falei. Quando eu coletava essas penas, gente, eu colocava cada mancha num envelope, tá? Eu não colocava tudo junto as penas para não misturar, tá? Então, eu tinha um envelopinho só para coroa, um envelope só para o dorso. Então, essas penas, até hoje, elas não foram depositadas, porque eu queria depositar nas coleções do Brasil e nenhuma quis. Então, eu queria depositar na... A gente não tem muitas coleções de pena ainda. Tá? A gente tem coleção de ossos, a gente tem coleção de estômago, mas existem pouquíssimas coleções que recebem penas. Então, essas penas ainda estão comigo. Ah, sim, porque ano passado eu fui dar uma aula e eu precisava de algumas fotos de penas, né? Uhum. De algumas penas. E
era bastante difícil achar alguma base, né? Alguma base de dados aqui do Brasil, algum repositório. Mas aí para fora tem bastante, só assim, tem das penas, né? Tudo separadinho, Sim. tudo arrumadinho, classificado e tal. Mas aí essas especificações colorimétricas não tem. É possível o pesquisador disponibilizar também? Sim, sim, sim. Caso o pesquisador ele já tenha medido, você pode colocar esses dados num banco de dados, tá? Existem hoje vários repositórios de dados. No caso do Brasil, a gente tem, por exemplo, esses dados que a gente mediu, se eu não me engano, estão no repositório de dados do PPBio, tá? Programa de Pesquisa em Biodiversidade, eu acho que é isso que significa PPBio. A gente depositou os dados que a gente mediu lá no PPBio, mas assim, não tem um padrão, tá? Cada pesquisador que mede, eles vão colocar num repositório de dados diferente. Teoricamente, esses dados têm que ser disponibilizados, só que eles ainda estão muito espalhados, né? Você não vai encontrar tudo num só local. No Brasil, essas pesquisas com cor, elas ainda estão muito engatinhando, ainda está tudo muito espalhado. Você não vai encontrar, por exemplo, todas as penas num repositório só, ou todas as medidas colorimétricas num banco de dados só, está tudo muito esparramado. Mas assim, uma opção que você tem é você pode ir, por exemplo, para coleções, medir, você pode medir, só que realmente isso dá muito mais trabalho, né? Seria muito mais prático se você tivesse esses dados já disponibilizados em coleções. Respondi a tua pergunta? Respondeu sim, professora. Então, aqui no Brasil não tem ainda essas bases de dados, né? Só o PPBio. Isso, assim, é que o PPBio, ele não é um base de dados só para cor, tá? O PPBio, ele recebe dado de tudo, tá? O PPBio vai receber dado, por exemplo, de câmera trap, vai receber dados colorimétricos medidos por espectrofotômetro, dado medido pelo NIR, enfim, vai ter dado de tudo lá no PPBio. Agora, um banco de dados específico para coloração você não tem. Você não tem. Para fora você tem. Lá nos Estados Unidos tem um banco de dados enorme, tá? Com medidas de matiz, brilho, saturação para as aves, só que são aves americanas, que são aves que não tem no Brasil. Então, um banco de dados só de espectrofotometria você não tem, tá? Ah, entendi. Obrigado, professor. Ah, de nada. Mais dúvidas, gente, sobre isso, sobre o método de coleta? Se eu expliquei muito rápido, eu posso explicar de novo. Bom, vou seguir, tá? Bom, eu expliquei para vocês como que eu medi, então, a coloração, tá? Eu peguei as manchas, medi com o espectrofotômetro para poder extrair medidas de matiz, brilho e saturação. No meu caso, há um adicional aqui, eu medi matiz e brilho, só que eu não usei essas informações, tá? Para poder responder minha pergunta. A minha pergunta, ela estava mais voltada para a questão da saturação, lembra? Eu queria saber se a conspicuidade variava e se o estresse estava afetando a conspicuidade. Então, depois vocês vão ver que na hora de analisar os dados, fazer as análises estatísticas propriamente ditas, eu acabei usando só os dados referentes à saturação. Para medir o estresse, gente, como que eu fiz? Eu medi o estresse das penas dos passarinhos. Eu não sei se vocês sabem, mas o estresse, gente, ele vai se depositando nas penas. Você pode medir o estresse no sangue, mas você também consegue medir o estresse a partir da corticosterona acumulado nas rêmiges e retrizes, tá? Que são as penas de voo, principalmente, de passarinho. No caso de humanos, se você pegar um fio de cabelo seu, você consegue extrair também os níveis de estresse, tá? Porque o estresse, ele vai, no caso de humano, né, é o cortisol. O cortisol vai se depositando no fio de cabelo, e no caso de passarinho, a corticosterona, que é o hormônio mediador do estresse, ele vai se depositando nas penas. Então, eu usei as penas para poder extrair o hormônio, tá? Eu usei uma técnica usando enzima imunoensaio. Essa técnica, ela não foi feita no Brasil, tá? Que até então, essa técnica, ela só é feita no exterior, não tem nenhum laboratório brasileiro que faça. Bom,
Partindo para análise dos dados. Alguma dúvida até então? Em bioestatística, vocês já estudaram unidade amostral, tamanho amostral, essas coisas todas? Ou não? Sim. Sim? Sim, professor. Tá. Então vocês já devem saber o que é a unidade amostral. No caso do meu trabalho, a unidade amostral, gente, foram os indivíduos que eu coletei. Então, lembra, a unidade amostral vai ser cada pontinho do seu gráfico. Como a minha unidade amostral eram os indivíduos, eram os passarinhos pretinhos, qual foi o número de pontos que eu tive no meu gráfico? O tamanho amostral, gente, o número total de passarinhos que eu amostrei foram 22. Considerando que minha unidade amostral eram os passarinhos, quer dizer que o meu gráfico tinha quantos pontos? 22 pontinhos. A minha variável independente, o meu eixo X, foram os níveis de saturação. Níveis de saturação, não, desculpa. Minha variável independente foram os níveis de corticosterona. E a unidade de medida é picograma por milímetro. E a minha variável dependente foi a saturação da mancha. Então, ó, no meu eixo X, eu tenho a minha variável independente, que é o quê? É o nível de corticosterona. No meu eixo Y, eu vou ter a minha variável dependente, que é a saturação da mancha. Lembra que eu medi a saturação para 8 manchas. Então, eu vou ter 8 medidas de saturação. Eu vou ter saturação para coroa, eu vou ter a saturação do dorso, do oropígeo, das retrizes, das grandes coberteiras, do peito, do ventre e das remiges. As remiges são as penas primárias. Quantos gráficos vocês acham que eu fiz, então, nesse caso? Se eu tenho 8 variáveis dependentes, quantos gráficos eu fiz? 8? Exatamente, 8 gráficos. Um gráfico para cada variável dependente, tá? Só para não deixar em branco, qual foi a análise estatística que eu usei? Eu usei o modelo linear generalizado, tá? Eu não vou entrar no mérito dos modelos lineares generalizados que eu usei, porque eu acho que por hora isso não é de... Vocês não vão estudar isso na disciplina de bioestatística. Vamos lá para os resultados. Eu vou dizer o que foi que eu encontrei. Será que eu consegui corroborar minha hipótese ou não? Será que o estresse afeta a conspicuidade? Será que os passarinhos que são mais estressados, eles vão ser menos conspícuos? Como que foi o gráfico que eu fiz? Lembra que eu falei, ó, a minha variável independente, ou minha variável preditora, era o nível de corticosterona. Então, os níveis de corticosterona, eles vão estar na horizontal, no meu eixo X. Então, ó, aqui eu tenho 2 gráficos, em ambos casos, a minha variável independente, a minha variável preditora era o nível de corticosterona. Então, ele está no meu eixo X. E qual era a minha variável dependente? A minha variável resposta, que vai estar na vertical, que vai estar de pé. Era a saturação, né? Mas lembra, eu medi saturação para diferentes manchas. Então, nesse primeiro gráfico aqui, a minha variável dependente é a saturação das remiges. E nesse outro gráfico aqui, eu tenho a saturação das retrizes. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que eu encontrei uma relação entre nível de corticosterona e saturação das remiges e retrizes ou não? Se isso aqui fosse uma questão da prova do professor Pedro. E aí, será que eu tenho uma relação aqui ou não? Eu acho que sim, professor, que está distribuído quase nos mesmos locais. Então, apesar de a gente ter um leve padrão, assim, se a gente forçar a vista, talvez nesse primeiro a gente poderia traçar uma linha de tendência mais ou menos assim, né? Ó, o professor Pedro disse que vai ensinar a linha de tendência hoje é terça. Ele disse que ia ensinar ou na aula de ontem, que dia foi ontem?
Ontem foi dia 16 de agosto. Ou ele ia ensinar ontem, ou vai ensinar amanhã na aula do dia 18, tá? A linha de tendência, talvez eu poderia ver uma coisa aqui assim, né? Só que o que acontece? O professor Pedro já falou para vocês de resíduo? Ou não? Vocês já estudaram os resíduos ou ainda não? Ainda não? Tá. O que acontece, gente? Se a gente olha essa nuvem de pontos aqui, no caso da saturação das REMEDs e saturação da retriz, a gente pode ver uma leve tendência, talvez crescente. Só que o que acontece? A gente tem uma dispersão dos pontos muito grandes. O que isso significa? A gente tem os pontos ainda muito esparramados. A gente tem o que a gente chama de muito resíduo. Então, por isso que nesse caso, apesar de algumas pessoas acharem tem uma relação de corticosterona com o nível de saturação, a gente não tem uma relação, tá? O que isso significa? Significa que o estresse não está influenciando na conspicuidade das REMEDs e retrizes, tá? Então, os gráficos, os resultados, eles são muito espalhados, a gente não tem uma associação. Eu mostrei primeiro os gráficos referentes à saturação da REMED e da retriz, porque ele pode deixar a gente em dúvida, né? Talvez tenha uma associação ou talvez não tenha. Só que lembra, olha, como a gente tem muito resíduo, como a dispersão dos pontos está muito grande, olha, a distância do que poderia ser a linha de tendência está muito grande para todos os pontos, ó. Tá vendo essa distância aqui? O professor Pedro vai explicar melhor isso na aula. Mas essa distribuição aqui desses pontos, os pontos estão muito esparramados. A gente não tem um padrão exatamente. Então, a gente não tem uma relação aqui. Isso significa que os níveis de corticosterona não estão influenciando na saturação das REMEDs e das retrizes. Bom, seguindo para os outros gráficos. Aqui, gente, todos os gráficos que eu vou mostrar para vocês, os níveis de corticosterona, eles sempre vão estar no eixo X, tá? O que vai estar variando é a minha variável dependente. Em relação à saturação da coroa e da coberteira, vocês acham que eu encontrei alguma relação ou não? Será que a corticosterona, o nível de estresse está afetando a conspicuidade, fazendo com que os indivíduos sejam mais ou menos conspícuos, tenham uma coloração mais ou menos saturada? Pois é, nesse caso, a gente não vai ter uma associação também, tá? Vocês estão vendo que esses pontos, eles são muito esparramados, eles estão altamente esparramados. Então, você não consegue ver, por exemplo, uma linha crescente ou uma linha decrescente. Esses pontos estão altamente esparramados, então, esses resultados eles demonstram qualquer coisa menos uma relação, tá? Então, quer dizer que o nível de corticosterona não está influenciando nem a saturação da coroa, nem a saturação da coberteira. Em relação ao efeito da corticosterona sobre a saturação do dorso e do peito, olha nesse primeiro gráfico aqui, ó. Vocês conseguem ver algum padrão aqui? Ou vocês acham que esses pontos estão espalhados? Coloque aí no chat para mim, que eu estou acompanhando aqui. Esses pontos são muito esparramados, né? Esses pontos são altamente esparramados. A gente não tem padrão nenhum. O que isso significa? Isso significa que a nossa variável independente, os níveis de corticosterona, eles não estão influenciando a saturação do dorso. A gente não tem uma relação. Esses pontos são altamente espalhados, tá? Mesma coisa acontece aqui quando a gente está olhando a relação entre níveis de corticosterona e a saturação do peito, tá? Será que a gente tem uma variação na saturação do peito de acordo com o nível de estresse? Não, né? Parece que, olha, olhando aqui embaixo, olha, esses pontos estão altamente esparramados. Aqui em cima, você sabe o que é esse pontinho aqui?
professor Pedro já falou de outlier para vocês? Esse pontinho aqui em cima, gente, ele é um outlier, seria um ponto fora da curva, seria um ponto muito diferente dos outros, tá? Então, só para vocês saberem, ó, quando o professor Pedro falar de outlier, outlier é isso aqui. No chat aqui vocês estão dizendo que não. Essa minha aula, gente, o professor Pedro, inclusive, vai dizer para vocês assistirem depois, porque depois que ele der a aula sobre linha de tendência, resíduo, outliers, vai fazer muito mais sentido para vocês, tá? Bom, mas como eu falei, vocês estão vendo que aqui embaixo a gente tem esses pontos bem esparramados, a gente não tem nenhum padrão, nem crescente, nem decrescente. O que isso significa? Isso significa que os níveis de corticosterona também não estão influenciando a saturação do peito. Indo para o último jogo, para a última dupla de gráfico. Esse gráfico aqui parece uma constelação, né? Olha esses pontos aqui, tem ponto esparramado por todo o gráfico. O que isso significa? Novamente, nível de corticosterona não influencia a saturação do ventre. E nível de corticosterona também não vai influenciar o quê? A saturação do uropígio. Qual é a minha conclusão para esses resultados? O que eu posso concluir, gente? Vocês lembram da minha... Eu não vou lembrar qual é o slide agora. Deixa eu ir lá. Minha hipótese, gente, era que o estresse influenciava a coloração dos machos adultos. E eu estava esperando o quê? Eu estava esperando que os machos que tivessem maiores níveis de corticosterona seriam menos conspícuos, teriam uma coloração menos saturada. Eu encontrei esse resultado? Ou não? Não, né? Então, o que aconteceu? A minha hipótese de que o estresse influenciaria a coloração, ela foi refutada. Por quê? Porque eu não encontrei esse resultado. Eu tinha uma hipótese, eu tinha uma predição, só que essa minha predição, essa minha hipótese, elas foram refutadas. Por quê? Porque eu não tive um efeito da minha variável independente sobre a minha variável dependente, tá? Os níveis de corticosterona não influenciaram os níveis de saturação. Ou seja, aqueles indivíduos que tinham maiores níveis de corticosterona não necessariamente tinham uma coloração mais saturada ou menos saturada. Como vocês viram nos meus gráficos aqui, ó, os pontos eram totalmente espalhados. Eu tinha indivíduos, ó, com altos níveis de corticosterona que tinham uma coloração muito saturada e tinha indivíduos com altos níveis de corticosterona que tinham uma coloração pouco saturada. E o mesmo no contrário, né? Ó, que um indivíduo, ó, pouco ou com pouca corticosterona e baixa saturação, e baixo nível de corticosterona, mas alta saturação. Então, os meus pontos foram muito espalhados. Então, eu não tive uma associação, eu não tive uma relação. Por que eu encontrei esse resultado? Enfim, eu atribuí esse meu resultado a diferentes fatores. Uma das coisas, gente, que eu discuti no meu trabalho é o que acontece. Esse passarinho que eu estudei, ele é um passarinho que ele está constantemente sofrendo ações consideradas estressantes. Então, lembra que eu falei, esses indivíduos, eles vivem em grupo, então esses indivíduos ficam constantemente disputando pela mesma parceira. Isso pode ser um efeito estressante, tá? O que pode ter acontecido ao longo da história evolutiva dessa espécie? Talvez, ao longo de toda a história evolutiva dele, via seleção natural, aqueles indivíduos que sofriam mais efeitos do estresse, que tinham os caracteres sexuais secundários mais prejudicados, acabaram sendo eliminados por seleção. E, hoje em dia, a gente só vai ter aqueles indivíduos que conseguem superar, digamos assim, conseguem sobrepor os efeitos do estresse. Então, o indivíduo ele consegue ter bons caracteres sexuais secundários, mesmo mediante uma forte competição com outros machos, mesmo mediante ações predatórias. Então, esses indivíduos eles conseguiriam superar os níveis de estresse, tá? De modo que o estresse hoje não seria
não seria danoso para caracteres sexuais secundários como a coloração desses indivíduos, tá? Isso foi o que a gente discutiu nesse trabalho, tá? Em linhas bem gerais, tá? Esses são os resultados que eu encontrei, são parte dos resultados que eu encontrei no capítulo 3 do meu trabalho. Como eu falei, esse capítulo é maior, eu fiz outras análises, só que para a aula não ficar muito complexa e para eu não fugir tanto do assunto biofísica, eu resolvi focar na parte de coloração. Esse aqui é o coronata, tá? Esse aqui é o passarinho, o urapuru de chapéu azul. E agora eu vou ficar aberta a dúvidas, perguntas, tá certo?